Não sei se deu alguma coisa errada para vocês, mas a gente tinha mandado por e-mail. De qualquer forma, vamos lá, galera. Todo mundo acho que tá, né, com a possibilidade de abrir microfone. Vocês podem ativar som, vocês podem iniciar vídeo, enfim, fiquem à vontade, perguntem o que quiserem. A ideia hoje é a gente focar mais na temática emagrecimento, redução de gordura, até redução de gordura localizada, que eu vi que o Felipe colocou no Instagram agora há pouco. Enfim, mas minha ideia é que a gente se atente um pouco mais a esse tópico, porque a reunião acaba ficando mais focada nisso e quando a aula for disponibilizada na plataforma vai ser melhor para quem quer assistir. Então, quem quiser, né, fazer pergunta, enfim, trazer alguma coisa, falar alguma coisa, só, cara, levantar a mãozinha, ou se não tiver ninguém falando, pode simplesmente abrir o microfone e a câmera e perguntar, faz teu nome. Com vocês aí, galera, fica à vontade. Lembrando, depende de vocês, eu não fiz uma aula, eu quero só responder as dúvidas. Essa foi uma dinâmica que a gente fez para Uniguaçu e que funcionou muito bem. Eu gostei tanto que eu resolvi abrir a possibilidade da gente fazer aqui, né, junto com a gente. Então fiquem à vontade. Jean, claro, né, sempre aí muito presente, participativo, já está de câmera aberta e tudo. Jean, fica à vontade, se tiver dúvida, já vai mandando. Esse é o momento. E aí, quem vai fazer a primeira? Podem mandar por mensagem, falar, enfim, aqui estamos em casa, tá, galera? Não tem pergunta errada, né? Não tem pergunta boba. Cara, perguntem tudo que vocês quiserem, beleza? Boa noite, meu queridão. Boa noite, Ah, Jean. Tudo bem, irmão? tudo bem, graças a Deus e contigo. Tudo certo, graças a Deus. Rafa, tem uma dúvida, já que ninguém perguntou aí, eu já vou entrando com a primeira sobre reavaliação no período pré-menstrual. Porra, boa. Como assim reavaliação? A cliente já tinha feito a avaliação e eu vou fazer a avaliação de dobras cutâneas. Pode fazer, Aham. não pode? Pode fazer, Cara, não pode? Dá interferência? cara, ótima pergunta, né? Vamos lá. Idealmente, a avaliação, seja ela qual for, deveria ser feita prioritariamente fora do período menstrual, né? No momento normal da pessoa. Até pegando isso como exemplo, eu vou trazer algumas questões que são as seguintes. A gente, né, não tem um dado científico exato, mas um pouco da nossa experiência, até relatos assim que a gente ouviu de alunos, de pessoas que viram em determinados lugares, ou seja, não é uma questão científica, mas fez muito sentido para mim. A gente começou a usar a nossa avaliação, a gente tem priorizado fazer normalmente no meio da semana. Nem na segunda, que é logo depois do final de semana, e muitas pessoas às vezes acabam enfiando o pé na jaca no final de semana, nem na sexta. A gente tem feito normalmente no meio da semana. Então, esse é o ponto. Segundo ponto, se eu sei que algo como, né, período menstrual, especialmente, né, o período em que a mulher está na fase em que existe uma vascularização muito grande do endométrio, isso pode afetar a avaliação, eu iria evitar fazer nesse período. Então, eu acabo falando o seguinte, cara, eu sei que a avaliação está planejada para agora, mas já que você está nesse momento, vamos postergar para a semana que vem ou na outra. Para o nosso cliente não muda em praticamente nada e a gente tem, né, mais clareza sobre a avaliação com menos fatores de interferência. Então, particularmente, eu acabo optando por fazer dessa forma porque eu acho que a gente tem mais informação relevante, né? Senão você está comparando maçã com banana e não maçã com maçã, né? Que seria o ideal. A gente quer comparar o nosso cliente no mesmo momento. Por isso que boa parte dos protocolos de avaliação são feitos pela manhã, em jejum, sempre no mesmo horário, para ter o mínimo de possíveis efeitos de interferência. A gente nem sempre pode fazer isso. Meu aluno treina à tarde, como é que eu vou fazer a avaliação dele de manhã? Não dá. Aí a gente faz no momento que ele treina. Mas ainda assim a gente tem que saber que existem algumas repercussões nessas escolhas, né? Nem tudo dá para ser perfeito. Mas minimizar ao máximo é uma boa opção. E essa é uma das maneiras. Então, nesse caso, tua pergunta foi, pô, vale a pena avaliar nesse período em que a mulher está na fase menstrual? Muito provavelmente não. Eu empurraria uma semana. Essa é a minha maneira de ver, porque aí você vai conseguir efetivamente avaliar o que você quer. Show? Show. Maravilha. Tranquilão. E aí, galera, ó, para quem entrou depois, a ideia hoje é a gente basicamente responder perguntas. Eu não preparei uma aula pra gente, a ideia é a gente responder dúvidas de vocês. Rafa, porra, eu tô aqui com um programa de treinamento da minha aluna, a gente tá fazendo isso, tá certo ou tá errado? Rafa, porra, qual é o princípio que você usa? Porra, como é que você pensa no programa? Enfim,
Muitas coisas já estão na plataforma, mas de repente tem alguma coisa que não ficou clara para vocês. Esse é o momento, tá? Então é o momento de tirar dúvidas. Eu não vou, de novo, né? Vou repetir isso algumas vezes, que é a primeira vez que a gente faz isso, mas eu quero tornar isso algo corriqueiro. Quero que a gente tenha mais vezes essa possibilidade de simplesmente entrar aqui e tirar dúvida. Então, abre a câmera, pergunta, liga o microfone, manda por texto, manda por WhatsApp, enfim, como vocês quiserem, para que a gente possa aproveitar essa aula aqui o máximo possível. Jean já mandou a dele, já respondi. Se tiver outra, pode perguntar também, mas quem mais tiver, faz teu nome aí. Ou Eu, levanta a mão, Rafa. abre o microfone, sai falando. Vai, quem começou? Pode falar. Rafa, então eu até recentemente perdi uma aluna para o funcional, porque ela estava na ideia de que, tipo, ela não segue dieta, não estava tendo resultado com o nosso treinamento, sabe? Eu estava focando principalmente na força e no final um aeróbico, mas eu tenho estudado algumas coisas e vi que, tipo, combinar os exercícios tem aumentado o gasto calórico. Porém, tem o outro lado, que, tipo, quando você combina os exercícios, você não consegue aumentar a força, você não ganha tanta massa muscular, porque você não consegue, né, focar ali naquele exercício, ter um aumento de carga nos exercícios principais. Aí eu tô nessa guerra que eu não sei para que lado eu parto. Boa. Cara, esse é um ótimo questionamento por diversos motivos. Então, uma das coisas que eu falo muito com vocês no método, né, é tentar colocar o cliente no centro da prescrição. A maior parte das pessoas tenta falar, você tem que fazer assim, esse é o melhor jeito que funciona, porque isso gasta mais caloria, porque isso aumenta a taxa de oxidação de gordura, porque isso aumenta a taxa metabólica basal. E a gente sabe que nem sempre é assim. Então, um dos exemplos que eu tenho usado com muita frequência, deixa eu tentar compartilhar aqui, vamos ver se vai dar certo. Um dos exemplos que eu tenho usado com muita frequência, apareceu, show, vou colocar aqui, esse, tá aparecendo para vocês? Tá, né? A tela compartilhada? Show. Então, vamos usar o exemplo de três pessoas diferentes, tá? São três pessoas que, obviamente, eu uso com muita frequência nas minhas aulas. Débora Seco, Flávia Alessandra e Juliana Paz. Então, toda vez que a gente fala em treinamento, quais são os pilares para a gente prescrever treinamento? Objetivos, necessidades e preferências, certo? Então vamos lá. Considerando essas pessoas que estão aqui, Débora, Flávia e Juliana, são mulheres de mais ou menos a mesma idade, né? Estão ali na faixa entre 45 e 55 anos, próximo dos 50 já. Todas têm filho, todas estão muito bem fisicamente, mas todas elas querem emagrecer, querem estar magras. No fundo é isso. Ponto, beleza? Então, o objetivo delas é igual, é o mesmo objetivo, tá? Vou botar ali do outro lado. O objetivo delas é o mesmo. Show. O que a gente sabe que muda completamente nelas? As necessidades e as preferências. Então, Juliana, por exemplo, tem algumas dorezinhas de coluna, ela tem algumas disfunções e tal, que a gente precisa estar sempre trabalhando. Então, dentro das necessidades dela, eu trabalho o que ela precisa para fazer esses fortalecimentos de core, né, de glúteo, de mobilidade. Para ela, a mobilidade é muito importante. Flávia, que necessidades ela tem? Cara, a Flávia tem duas hérnias na cervical, de vez em quando elas têm umas dorezinhas no ombro, é muito comum ter essa conexão entre cervical e ombro. Então, dentro do programa de treinamento dela, eu preciso trabalhar essa necessidade para que ela possa treinar bem e sem dores. Além disso, ela também. É isso, vou parar aqui que depois eu vou falar do outro. Débora, cara, o que a Débora tem de necessidade? Praticamente nada. Débora não sente nenhuma dor importante, gosta de treinar, o que eu falar para ela fazer, ela vai fazer e tal. Então, beleza. Agora a gente vai para as preferências. Eu parei no meio da Flávia, então vou chegar nela, né? Débora, ela gosta de pegar peso, beleza? Ela não faz questão de ficar fazendo cardio aleatório. Para ela, se só pegar peso é suficiente, ela pega só peso, tá tudo bem. Flávia, ela tem uma questão dela, assim, né? Ela gosta e se sente muito bem quando ela alonga, quando ela mobiliza o corpo, então ela tem um pouco de preferência em relação à mobilidade. Juliana não tem essa preferência, mas é uma necessidade para ela. Então, beleza, dito isso, já sabemos que os treinos, de alguma maneira, já vão ter que ser diferentes. Mas por que os treinos dela são ainda mais diferentes? Porque com a Juliana, se eu fizer algo muito fixo, beleza? Muito rígido, vai ser assim, vai ser assado, você vai fazer exatamente isso, ela muito provavelmente vai espanar, ela não vai querer. Ela não gosta de treino monótono, ela gosta de treino variado, ela gosta de cada dia fazer uma coisa diferente. Por isso que os treinos dela normalmente são muito crossfitados.
Já a Flávia, cara, enfim, ela sente que ela precisa das duas coisas. Ela tanto precisa ganhar força e massa magra, quanto minimamente trabalhar um pouco de cardio, porque ela gosta de comer. E a Débora, de novo, basicamente, pegar peso funciona. Só que a Juliana tem um ponto importante. A Juliana, ela é muito responsiva ao treino de força. O que que significa isso? Cara, ela pega músculo muito fácil. Então, se você olhar hoje, a Juliana, ela passou 6 meses sem treinar por causa do papel que ela estava fazendo para um vídeo do Netflix e tá voltando a treinar agora. Ainda assim, ela tem um braço maneiro, todo mundo acha que ela treina pra caramba e não, a gente mal treina braço com ela. Então, ela é muito responsiva ao treino. Qualquer coisa que eu faço, ela ganha músculo. É o sonho de muita gente, mas nem todo mundo tem genética para isso. Tem gente que tem genética para ficar magro, também é o sonho de muita gente. Então, repara, cada um é de um jeito. Juliana é muito responsiva ao treino de força. Então, por ela ser muito responsiva ao treino de força, significa que se eu botar ela só para treinar força, o que que vai acontecer com ela? Ela muito provavelmente vai ter um aumento significativo de massa magra, que obviamente não é um desfecho ruim, mas é o que ela quer? Não. Então, eu não posso colocar só treino de força para ela. Eu preciso colocar cardio. Só que, lembra, como ela não gosta de cardio, ela acha chato ficar só fazendo ali, ela não gosta de treino monótono, ela gosta de treino variado. O que que eu comecei a colocar? Cara, eu coloquei mais cardio, só que em formato, principalmente naquele formato que eu mostrei para vocês na última aula de cardio, que é o formato WOD, né? Um formato mais voltado para o CrossFit. Quem tem mais experiência no CrossFit tem mais facilidade de montar esse tipo de treino. Então, o treino da Juliana normalmente é 2 ou 3 exercícios de força e o resto é o WOD. Então, é um treino que dura em torno de 40 minutos. A gente faz uma boa mobilidade e preparação no início, 2 ou 3 exercícios de força só e o resto um WODzão. Como é que é o treino da Flávia? Lembra? A Flávia, ela tem uma responsividade normal ao treino de força, ela gosta de fazer força e cardio, ela sente bem. Então, se você for olhar nas aulas, eu coloquei para ela 3 tipos de treino. Um treino, beleza? Em que a gente faz superior, inferior e cardio. Então, são bloquinhos em que a gente vai alternando isso. Então, eu vou alternando superior e inferior. E aí, nos intervalos, eu coloco um cardio no meio, depois superior e inferior, cardio no meio e assim por diante. Então, esse é o treino da Flávia, um treino clássico. E o outro treino clássico da Flávia cara, a gente faz o treino normal, que está programado de força, e no final eu coloco uma sessão de cardio. Beleza? Então, esse é o clássico do treino da Juliana. E a Débora só faz força, controla um pouquinho a dieta e fica lá do jeito que ela quer quando ela está treinando. Então, repara, 3 mulheres com o mesmo objetivo, mas com necessidades distintas, com preferências distintas e com algo que muitas vezes a gente não menciona, que é, cara, com responsividade ao treino distinta. Então, pegando o exemplo da sua aluna, né? Pô, Rafa, eu não sei se eu deveria colocar mais cardio, menos cardio, o que que eu deveria fazer. Mas fato é que a primeira coisa que eu olho para saber se eu vou colocar mais ou menos força qual é a responsividade do meu aluno. Por quê? Se é um aluno que responde bem ao treino de força, cara, talvez eu não precise colocar tanta força para ele. Eu posso aumentar o cardio e posso fazer um cardio variado, inclusive usar cardios resistidos, né? Como a gente fala. Beleza, mas se o meu cliente não tem muita massa magra, aí o foco vai ser força total. Então, ontem, eu atendi lá na Lund, uma aluna do Lund Online, na verdade, que mora no Canadá, veio para o Brasil, aí pagou para fazer uma avaliação direta lá comigo. E, cara, assim, ela tá bem, você olha para ela, ela é magra, só que o percentual de gordura dela é muito alto. Então, ela é o que a gente chama de falsa magra. E na cabeça de muita gente, se o objetivo é emagrecer, qual é a prioridade? Cardio. Por quê? Porque gasta mais calorias, e realmente gasta. Só que, quando a gente fala em emagrecimento, a gente sabe que só gastar calorias não é suficiente. Eu preciso olhar para o todo. Eu preciso olhar para o que acontece com a ingesta, eu preciso olhar por várias coisas. Então, mesmo que muita gente, especialmente mulher, prefira cardio, tem muitos casos em que a força é a prioridade. Vocês já sabem disso. Só que tem alguns casos em que a força só pode ser a prioridade, que é nesse caso aqui. Então, para a mulher que é falsa magra, cara, eu preciso priorizar muito a força, porque muito provavelmente ela já não come tanto. Muito provavelmente ela tem um estilo de vida talvez inativo e tal, e eu tenho que priorizar para que ela ganhe músculo. Então, o que que eu faço com ela, cara? Ó,
Quero que você priorize muita proteína na sua dieta. A gente vai treinar força com o objetivo de hipertrofia. Aí eu explico com calma, vou avaliando e reavaliando para ir mostrando que, mesmo que ela esteja ganhando peso, muito provavelmente é peso de massa magra, mas não é isso que eu quero. A gente sabe que uma mulher, quando tem ganho de peso, ela não fica feliz. Então, mesmo que ela esteja mantendo peso de preferência, o que está acontecendo é que ela está ganhando um pouquinho de massa magra e perdendo massa gorda, que é o que ela quer. Então, na maior parte das vezes, quando eu vou prescrever um treino, Leo, o que eu penso é, tá, beleza, quanto de força eu vou ter que colocar, beleza? Eu sempre penso na força primeiro. Então, quanto de força eu vou ter que colocar? Vai depender da responsividade ao treino, então tem facilidade ou não, e vai responder de dois, do gosto da pessoa. Se é uma pessoa que gosta e não é muito responsiva, eu posso colocar só força. Se é uma pessoa que não gosta, eu tenho que enganar ela. Então eu vou criar estratégias para enganar ela, né? Eu sempre falo isso. Como que você faz isso, Rafa? Cara, eu coloco uma cadeira extensora, que talvez seja um exercício que ela não gosta, seguido de um goblet. Por quê? Porque ela não vai querer chegar no limite, ela não vai querer ficar pegando pesão. Então eu vou criando estratégias para aumentar o grau de esforço sem ela perceber. Ou mudo ela de ambiente, ou escolho exercícios que talvez sejam, né, mais prazerosos para essa pessoa. Porque o que acontece na maior parte das vezes é que existem algumas coisas que fazem a gente se motivar para treinar. E certamente uma delas é ver resultado. Então, a partir do momento que a minha cliente começa a ver resultado na estratégia que a gente está fazendo, ela aumenta a motivação. E para eu saber se tem resultado, o que que eu tenho que fazer? Que foi a pergunta até do Jean. Cara, eu preciso avaliar. Então, por isso que dentro do contexto de emagrecimento, dentro da nossa pirâmide, a gente sabe que a base da pirâmide é a adesão, logo depois vem déficit calórico. Então, se a minha cliente não faz dieta, eu vou ter que colocar mais cardio para ela. Em seguida, vem exercício, e aí a forma do exercício é o que a gente está discutindo aqui. E logo depois vem monitorar. Então, monitorar é fundamental, exatamente para que o cliente entenda o que está acontecendo, para que você mostre para ele, olha, você tinha medo de pegar peso, mas olha o que está acontecendo com você. Ou, olha, a gente está tendo um resultado dentro do esperado. O que é dentro do esperado? Uma pessoa de 150 quilos perder 5 quilos em um mês é ok? É ok. E uma pessoa de 60 quilos perder 5 quilos é ok? Em um mês? Não. Então, na média, perder 1 quilo por mês, desculpa, 1 quilo por semana, é algo ok para alguém que tem peso para perder. Então, quanto mais peso você tem, mais isso daqui fica fácil ou difícil de você atingir. Então, isso é uma média, né, da literatura que a gente tem visto como sendo algo viável, né? Você precisaria estar em déficit de 7.700 calorias por semana para conseguir atingir isso. Não é fácil, mas dá. Só que tudo vai depender de quem é a pessoa. Se é uma pessoa que tem muito peso para perder, ou se é uma pessoa que tem pouco peso para perder. Então, é o que eu sempre falo, eu consigo fazer Juliana Paz, Débora Seco ou Flávia Alessandra perderem 1 quilo por semana? Não, talvez a gente consiga em uma semana ou duas, mas na terceira já não vai mais dar. Porque, cara, não tem mais tanto. Você está muito próximo do seu, né, do seu destino. Então, de novo, né, para voltar para sua pergunta, aproveitei para abordar várias outras coisas na sua pergunta, mas voltando para sua pergunta, pô, Rafa, o que que eu posso fazer? Você falou que a aluna até saiu, né? Talvez porque ela tenha desanimado por algum motivo. Como é que eu posso brincar? As possibilidades que eu mais brinco são colocar o cardio entre blocos de força, mais ou menos volume e intensidade, dependendo do aluno. Colocar no final, como você mesma relatou, colocar no final utilizando um formato de um odd e aumentar isso dependendo da responsividade da pessoa em relação à força. Então, basicamente, esses são, né, as formas que eu uso. E para fechar minha fala aqui, e talvez você tenha ainda alguma dúvida, o que que eu gosto sempre de chamar a atenção, cara? Tem como dizer que alguma forma de treinamento é completamente errada? Por exemplo, tem gente que prefere fazer funcional, tem gente que prefere fazer CrossFit, tem gente que prefere fazer corrida, tem gente que prefere fazer musculação, tem gente que prefere e tá tudo bem. Então, acontece, né? Não é algo absurdo um cliente, cara,
começar a fazer porque ouviu, porque gostou, porque foi indicado e tal, porque viu que você gera resultado, mas num determinado momento essa pessoa perceber que, cara, porra, isso daqui não é o que me gera prazer e que vai me gerar adesão. E tá tudo bem. Normalmente acontece pouco porque as pessoas já sabem qual é o seu tipo de trabalho, mas pode acontecer. Então, esses são, acho que, os pilares, né, que eu particularmente uso para prescrição e normalmente é o que, assim, não tem muito como fugir disso. Fez sentido para você? Sim, Rafa. Então, essa minha aluna, ela já está comigo há um tempo. Ela já emagreceu os 20 quilos, ela precisava emagrecer esses 20 quilos para pôr o silicone. Beleza. Emagreceu, colocou, ficou 40 dias. Tipo, ela engordou em 40 dias uns 10 quilos, sabe? E daí, sabe aquela mulher que é invertida, que não tem nada de perna enorme em cima? Aí eu Uhum. focava principalmente em exercícios principais de força para membro inferior e colocava o cardio no final. Só que eu venho passando aqui por um problema que as pessoas, tipo, elas parecem que tem aquela falsa sensação da percepção de esforço, que parece que se eu não sair morto, cansado, super fadigado, o treino não foi bom. Aí você treinando 2 vezes na semana e as outras 5 comendo, tipo, bolo de chocolate, coisa, não, eu penso que não vai emagrecer de jeito nenhum, né? Uhum. E, e outra dúvida que eu fiquei, em relação, que nem você falou do treino da Juliana, que você faz o WOD, como você mede a progressão dela? Por exemplo, talvez eu acho que eu possa fazer uma confusão também na minha cabeça em relação à progressão de carga. Por exemplo, eu meço a progressão das minhas alunas. Se hoje você fez um agachamento com 10 quilos cada lado, 15 repetições, no próximo treino eu vou aumentar a carga para que você faça ali no máximo 12, é assim que eu vou vendo se ela vai tendo evolução. No caso que vão ficando treinos mais aleatórios, como esse do WOD, você pega exercícios principais para ver essa evolução ou como você faz? Cara, ótima pergunta. Verdade seja dita, beleza? Quando a gente está falando de um treino de WOD, e aí eu vou usar o CrossFit como exemplo, só tem uma maneira de você saber se você está progredindo ou não. É testando. Então, no CrossFit, a gente tem o que chamam os treinos tipo Fran, tipo Elizabeth, tem alguns Heroes, tem alguns WODs clássicos que servem para a gente saber se está vendo melhor ou não. Então, como é que a gente sabe se está vendo melhor ou não? Se está vendo se o que eu estou fazendo está impactando positivamente as adaptações do meu cliente. Cara, eu fiz um Fran hoje, daqui a 2 meses eu repito o Fran. Se o meu tempo não diminuiu, significa que o meu treino não está melhorando o desempenho dessa pessoa. Então, essa é a primeira maneira, de eu saber se aquilo que eu estou fazendo de esforço está ocasionando uma melhora ou não. Mas no WOD, é muito difícil você conseguir fazer uma progressão específica, a não ser que você mantenha o mesmo odd. E nem sempre é possível manter, né? Dentro do CrossFit, por exemplo, não se mantém, mas na prática, muitas vezes eu mantenho. Quer ver? Vou te mostrar um exemplo aqui de novo. Eu deixei uma outra coisa aqui anotada, que vai aparecer na tela para você, que é para não esquecer de falar. Mas, ó, uma coisa que eu faço com muita frequência com alguns alunos. Então, estabeleci o treino e tal. E aí, estabeleci qual vai ser o final do treino. No final do treino, eu vou ter lá, né, supostamente um HIIT resistido, que nada mais é do que o CrossFit chama de WOD. E esse HIIT resistido, ele é o seguinte, cara, é um EMOM, tô dando um exemplo, tá? É um EMOM. O que que é um EMOM? A cada minuto eu preciso realizar uma tarefa. Então eu fiz um EMOM onde eu quero 9 calorias de remo e 9 burpees no minuto seguinte, beleza? Então, minuto, vou botar aqui, minuto par. Não, começa no minuto ímpar, né? Não, começa no zero, começa no minuto par. Minuto par, eu quero 9 calorias de remo. Minuto ímpar, eu quero 9 burpees. E a gente vai repetir isso, exemplo, 4 vezes, 4 rounds. Show? Beleza. Semana seguinte eu quero 10 e 10. Semana seguinte, quero 11 e 11. Semana seguinte, quero 12 e 12. Então, essa é uma forma de eu gerar progressão. Só que o treino volta a ficar monótono. Nem sempre é viável fazer assim, porque muitas vezes, quando a gente usa esse tipo de treino, o objetivo não é esse. Para o online, eu faço dessa forma com muita frequência. Para o presencial, eu faço um treino que é mais aleatório, como você falou. Não tem como dizer que você consegue pensar numa progressão para cada odd que você faz. Cara, assim, particularmente, é muito difícil para escrever o odd, não é fácil no longo prazo.
a gente tem que abrir mão de diversos princípios de treinamento, e eu duvido alguém me dizer na prática que consegue usar princípios de progressão para prescrever o ódio dele, a não ser que seja assim. Pelo menos eu nunca vi. Se alguém já conseguiu, se alguém consegue, cara, mostra, fala, porque não é fácil, é bem difícil. Então, essa é a maneira de eu conseguir gerar uma progressão real. Beleza, dito isso, aí agora a gente vai para o segundo ponto, que é o que você falou, né? Que é, pô, Rafa, intensidade versus esforço no treinamento. Muita gente acha, e você está certíssima, muita gente acha que o treino só funcionou ou só vai funcionar, especialmente para emagrecer, se eu sair morto do treino. Então aí, até uma vez eu gravei uma aula com o Everson e com o Bruno, né, um podcast, na verdade, em que a gente abordou algumas dessas questões. Tem vezes que eu preciso fazer um treino que ele é comercial. Quando eu faço um treino que é comercial? Cara, pensa no seguinte, porra, hoje, dentro da nossa área, eu sou um cara relativamente reconhecido, dou aula para uma porrada de artista. Tem um monte de gente que vai lá no estúdio ou que me manda mensagem e fala: Ah, Rafa, eu não vou treinar com você não porque eu não aguento o seu treino. Só que, na verdade, um bom profissional, ele vai adequar o treino à realidade do aluno e não o contrário. Não é o aluno que vai ter que fazer o meu treino. Se ela for fazer o meu treino, talvez ela não vai aguentar mesmo. Mas eu é que vou reescrever um treino específico para que ela aguente e seja minimamente difícil para ela. Mas é isso. Então, esse é o primeiro ponto. Às vezes, com alguns clientes, eu opto por puxar um pouquinho mais para o lado comercial, ou seja, matar mais ele do que eu deveria, especialmente se o cara vai treinar comigo uma vez, do que fazer o que seria o certo, beleza? O que seria o certo? Começar devagar e progredir, etc e tal. Por quê? Porque eu entendo que se chega uma pessoa nova lá no estúdio, treina comigo e não sai morta, o que ela vai falar em casa? Ah, o treino do Rafa é normal, nada a ver, mais ou menos. Então eu não posso permitir que isso aconteça. Então, sim, eu acabo sabendo que não é o correto. Embora assim, né? Um treino não vai matar ninguém, né? Acho que todo mundo tem essa noção, né? O que quebra alguém é a exposição gradativa de um estresse crônico que a pessoa não está acostumada. Então, um treino, né? Uma vez você realizar isso, não tem problema. Agora, se essa pessoa fechar, aí não. Aí eu começo a explicar para ela algumas coisas. Beleza. Dito isso, entendendo que em alguns momentos, como quando chega uma pessoa aleatória lá no estúdio, eu preciso ser um pouco mais comercial, o que a gente começou a fazer? Cara, eu sei que tem pessoas que têm uma preferência, têm uma necessidade, acham que só treinaram se esforçarem bastante no final. Então, o que eu faço, cara? Às vezes eu coloco alguma coisa no final que gera essa sensação para a pessoa. Por quê? Porque se ela só acha que treinou assim, eu faço ela gerar essa sensação. Isso só não é possível para um cliente que treina com alta frequência. Para um cliente que treina com alta frequência, eu não faço. Agora, para um cliente que treina 2 a 3 vezes por semana, eu não me incomodo de pegar um momento do final do treino e matar esse cliente. Então, você imagina o seguinte, fiz um treino normal, um treino que foi ok, mas no final do treino, eu boto um Tabata de, corda e burpee. São 4 minutos só. Se essa pessoa fizer direito, ela vai morrer. Então, às vezes, eu simplesmente, entendendo que eu preciso prescrever, considerando objetivo, necessidade e preferência, e entendendo que essa é uma característica de preferência desse cliente, eu encontro uma forma de, no final do treino, dar uma espremida nesse limão para que a pessoa saia com aquela sensação de que, porra e tal, agora senti. Mas com o tempo, eu vou ensinando e vou orientando essa pessoa que nem sempre é preciso fazer isso. E olha aqui a sacada, né, que eu queria dar para vocês. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente ensina para o cliente? Falando, óbvio, mas principalmente mostrando. Então, quando eu treino lá na Lund, faço um treino leve, nego fala, treininho bunda, eu falo, pois é, tô em deload, eu também preciso me recuperar do treino. Por isso que a gente fala que nem todo treino tem que ser assim. Quando eu coloco na internet sobre deload e explico como é que eu faço, é por isso, é porque eu preciso orientar meu cliente. Por quê? Porque eu sei que muitos alunos, especialmente de personal presencial, têm mais dificuldade de fazer uma semana mais leve. Eu percebo isso. Para o online é mais fácil, para o presencial é um pouco mais difícil. Então, no presencial, eu puxo um pouquinho mais na semana de deload, considerando alguns aspectos. No online, eu faço a estratégia um pouquinho melhor. Por quê? Olha que incrível, né? Cada vez mais a gente tem visto essa diferença. Pessoas que eu prescrevo online, elas seguem mais a risco que eu mando. Assim, não tem muito essa parada de, hoje não tô com muita vontade. Tá lá, ela faz, pô. É difícil, a pessoa não tem com quem reclamar, ela não tem com quem fazer mimimi. Então, ou ela faz com ela mesma, e às vezes eu noto na planilha que ela deu uma aliviada, eu pergunto, cara, o que houve? Ela fala, tava muito cansado, eu tô estressado. Mas na maior parte das vezes, cara, o cliente se esforça muito para conseguir. No personal presencial, o cliente entra na porta, eu já olho e falo, opa, hoje você não tá bem, né? O que aconteceu? Porra, meu filho não dormiu, tô cansado. Aí eu dou uma adequada no treino, mas no online não. Então, de cara, a gente tem essas diferenças. Então, sim, né? Não vai ter jeito. Vão ter pessoas
que eu vou acabar pecando um pouquinho pelo excesso, pensando que eu preciso gerar adesão. Vão ter pessoas, e aí com o tempo eu vou orientando melhor essa pessoa para ela entender e confiar no meu trabalho. Vão ter pessoas que não, vão ter pessoas que já confiam de cara. Se eu falar que é isso, se eu falar que é aquilo, e tá tudo bem. Mas normalmente isso é um processo. Agora, fato é, galera, que a gente não lida com atletas. Pelo menos a maior parte dos meus clientes não é atleta. Eu atendo atletas? Atendo. Joana Cortez é um atleta, né, profissional de beach tênis. Atendo atletas de triatlon e corrida que estão num patamar muito bom, ainda não profissionais despontando no circuito mundial, mas, cara, assim, num patamar despontando aqui no Rio, de vez em quando pegando pódio e tal. Então, para esses clientes, eu tenho que ser um pouco mais fechado. Agora, para cliente normal, que só quer mudança na composição corporal, cara, sou bem aberto em relação à prescrição. Porra, sou comercial em determinados momentos porque eu acho que é importante. Em outros, né, eu puxo um pouquinho mais ou um pouquinho menos, enfim, eu brinco um pouquinho mais que isso, mas eu aceito ser um pouco mais comercial. Então, pegando o exemplo dessa sua aluna, primeiro, cara, pelo que eu entendi, ela treina 2 vezes na semana, é isso? 2 vezes na semana. Então, assim, se ela treina 2 vezes na semana, a gente entra no outro problema, né? Olha a quantidade de estímulos que ela tem por semana, que era a coisa que eu ia falar. Olha a quantidade de estímulos que ela tem por semana, só 2, e olha o tempo que ela tem de recuperação. Ela tem muito tempo de recuperação. Então, por isso que eu falei que quando uma pessoa treina todos os dias, eu tenho um pouco mais de cautela em relação a me exceder. Agora, quando a pessoa treina 2 vezes por semana, cara, pode arrebentar, porque ela vai ter muito tempo de recuperação e, de qualquer forma, o teu volume vai ser reduzido, não vai ter como ser um volume grande, porque essa pessoa só vai treinar 2 vezes. Mas fato é que só isso também não vai resolver. Porque você imagina, a semana tem 7 dias, ela treina 2, é menos da metade, muito menos da metade, é um terço, menos de um terço. Então, porra, ela não treina nada, sacou? Considerando o total. Então, o que que eu faço com muitos alunos que treinam 2 vezes por semana? Cara, peço para eles fazerem coisas fora, oriento, mando treinos. Não fazem, tá? Verdade é que não fazem. Mas eu mando, eu oriento, eu sugiro, porra, e tal, e tá fazendo, e não tá, e como é que tá a dieta? E aí, já foi no nutri, no médico. Porque senão, cara, essa pessoa não vai ter resultado, vai ser muito difícil. Uma pessoa que treina 2 vezes por semana e não consegue aderir na dieta, cara, vai ser muito difícil. Uma pessoa que treina 2 vezes por semana e adere à dieta já é difícil. Agora, que dirá uma que não adere. Então, assim, nessa, porra, uma conversa muito intensa. E olha o que eu normalmente faço, né? Desde o início, desde a primeira sessão, desde o momento da avaliação, eu já deixo isso muito claro. Eu já falo, ó, cara, eu preciso da sua ajuda. 2 vezes é pouco, porra, você tá indo na Nutri, tem feito, né? Enfim, essa é o que eu preciso de você para que o negócio dê certo. Porque, porra, a gente só tá treinando 2 vezes. Eu não faço milagre, eu prescrevo treino. E aí, se na primeira sessão eu já faço isso, eu já deixo tudo pontuado, quando chega o momento de reavaliação e ela não teve, eu já falo, cara, e aí, o que que você fez diferente, o que que você não fez? Ó, e aí entra o nosso lado, que é, ó, eu já estou no limite de treino. Dentro de uma hora a gente está fazendo um volume muito grande, você está saindo aqui morta todos os dias. Por que que não está dando certo? Por causa das outras 23 horas e por causa dos outros dias que você não está aqui. Então, de novo, não tem milagre. E aí, quando a gente conversa sobre isso direto, quando a gente fala, né? No meu caso, por exemplo, eu publico muita coisa sobre isso, cara, como é que o cliente vai dizer que não? Muitos deles chegam e falam, ó, tá aí meu problema. Quando eu falo do final de semana, que muitas vezes é uma barreira para alguns. Muitas vezes chega alguém e, enfim, isso é algo muito comum. Então, qual é a minha maneira de orientar o cliente? É o que eu estou falando com ele, é o que eu estou mostrando para ele que eu faço comigo mesmo e é o que eu estou publicando nas minhas redes, que também servem para orientar os meus alunos. Nem sempre é só para vender, para fazer branding ou para, né, orientar quem está fora do meu círculo. Muitas vezes os meus alunos são extremamente impactados pelos conteúdos que eu faço e eles sabem, eles falam assim, essa foi para mim, né? Eu falo, foi. Então, assim a gente vai orientando. Mas, de novo, não tem bala de prata, não tem faça isso e vai dar certo e nunca mais vai acontecer do seu cliente sair ou dele não emagrecer. Não tem como. É um jogo e esse jogo a gente tem que jogar com todas as armas que a gente tem, né? Se comunicar, mostrar, fazer, falar, trazer, puxar a orelha às vezes, indicar médico. Ah, tem cliente lá no estúdio que não estava tendo resultado, a gente falou, cara, você vai ter que procurar alguém. Vamos embora, tem esse cara aqui, ó, recomendo. Você tem outra pessoa? Não, então vai nessa pessoa. Porque, cara, não tem jeito, senão a gente não faz milagre. Mas ótimas perguntas, adorei. Isso gera muito, muito questionamento, né? Muito debate. Oi, quem mais aí? Filipão tá de câmera aberta também. Gosto de ver Mestre, vocês, hein? tá escutando? Funcionando? Tô sim, tá funcionando. Filipão, faz teu nome. Mestre, tem uma pergunta. Nas suas Antes de últimas. você perguntar, é sobre redução de gordura localizada? Tá nesse meio.
Tá nesse Tá, meio. beleza. Porque eu vi que tu estava lendo sobre isso hoje, mas vai, fala. Aqueles estudos que o senhor colocou, já tinha encontrado eles antes, já estava investigando exatamente dos dois, do de Palumbo e do Paoli, pela temática que foi sendo levantada, né? Uhum, Mas pesquisando ainda mais as referências, porque tive uma sacada que as pessoas pensam muito no exercício localizado, sendo que uhum, possivelmente o exercício localizado ele é só a consequência de alguns mecanismos que seriam mais ligados a fluxo sanguíneo local. Estaria mais ou menos assim, nesse raciocínio. Eu vi as aulas, eu vi o que se levou de raciocínio sobre, e queria saber um pouquinho mais do que você chegou a ver sobre isso, se mais ou menos nessa linha, né, de aprofundamento futuro, essa parte da corrente sanguínea talvez ela seja mais importante do que o próprio exercício em si, local. Ou seja, inchaço muscular, estimula a região, mistura com o cardio, aquela região que foi estimulada com exercício de força, com o cardio associado, vai ter mais circulação sanguínea local, mais desinflamação local, vai ter mais quebra de gordura local, não pelo exercício em si, mas pelo estímulo do volume sanguíneo local ali. Ou seja, treina, pega pesado na região, faz o cardio. Treina, pega pesado na região, faz o cardio. Tem essas questões, né? Estou procurando respostas para isso. Cara, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Enfim, tem uma lista enorme aqui de estudos, acho que eu mostrei na aula, se eu não mostrei, eu falei de vários deles. Desde, porra, 1800 a gente tem alguns dados, né, já na literatura, mas o que eu comecei a ver é indo para essa questão mecanicista, né, e normalmente eu fujo um pouco dos mecanismos, a gente pode ir para o lado da dermatologia. E indo para o lado da dermatologia, tem alguns estudos que apontam, sim, que é possível você, com intervenções locais, aumentarem, né, o metabolismo, fluxo sanguíneo, qualquer coisa naquela região, e com o tempo e com o estímulo correto, a gordura daquela região vai se diminuir em comparação com as outras. Como sempre, se para haver redução de gordura, tem que haver de gordura localizada, tem que haver redução de gordura. Então, obrigatoriamente é preciso estar em déficit energético. Então, esse é o princípio inicial. Não adianta eu fazer tudo isso com o meu cliente sem estar em déficit energético, porque aí realmente não vai ter como a pessoa perder gordura, porque ela não vai perder gordura nenhuma. Sim. Mas ela estando em déficit energético, existe uma possibilidade de estímulos locais ajudarem a reduzir a gordura local, sejam eles estímulos de exercício, estímulos elétricos, estímulos de. Agora tem um aparelho que é de campo eletromagnético. Então, mesmo que sejam outros estímulos, ou seja, mesmo que não haja contração voluntária, essa contração pode haver de outras formas, pode nem haver contração. Tem alguns produtos que se coloca que ajudam nisso, poderia ser interessante. Então, o que eu tenho lido e o que eu tenho visto obviamente, é preciso estar em déficit energético, ponto número 1. Ponto número 2, cara, eu não deixaria de estimular o local, beleza? Mas também não ficaria fazendo estímulo aleatório. Tipo, porra, quero perder gordura do tríceps, vou treinar só tríceps. Isso vai ajudar? Não. Sacou? Não é essa a ideia. Mas assim, eu não deixo de treinar. Basicamente é isso que eu falo na aula, né? Eu não deixo de treinar a região. Porque hoje as nossas evidências elas são extremamente limitadas e muito mecanicistas, que é exatamente o que você estava falando. São muitos mecanismos, e quando a gente pega os ensaios clínicos randomizados, a gente tem resultados que ainda não são tão interessantes. Então, por isso que eu digo que é uma possibilidade. Só que o principal, Felipe, é que, cara, você imagina, um cliente chega para você e fala assim: pô, Rafa, eu queria dar uma ênfase no treino para a gente reduzir a gordura daqui. Ou eu queria dar uma ênfase no treino para a gente reduzir a gordura daqui. Porra, como profissional, eu não me sinto apto a chegar para ela e falar: olha, não tem nada para fazer daí, a gente vai continuar treinando normal e espera que saia. Eu acho que isso é um disparate com o cliente. Então, o que que eu comecei a fazer assim, né? Qual foi a minha conduta? Dizer, olha, fazer exercícios localizados, né? Ou seja, a gente ficar treinando só o seu tríceps talvez não seja a solução, mas eu vou fazer alguns estímulos para essa região que podem ajudar, mas eu preciso que você esteja em déficit energético também. Então, treinar o grupamento, treinar próximo da região, a gente sabe que pode ser interessante. Isso a gente já sabe.
Agora, não dá para dizer que eu preciso treinar tríceps para perder a gordura do tríceps. Mas essa é só uma maneira de eu dar atenção ao meu cliente e falar, cara, vamos fazer um pouco mais para isso. Então, eu vou aumentar o volume dessa região. Isso aconteceu hoje. Uma cliente minha, Gigi, veio falar assim, pô, Rafa, eu nunca fui muito feliz com o meu braço. E agora eu tô me sentindo melhor com ele. Mas eu queria dar uma ênfase nele. Você acha que eu deveria fazer o quê? Falar, não, não tem nada para fazer? Eu falei, pô, Gigi, que interessante, você já tá sentindo melhor, que bom, ela é uma senhora. Você já tá sentindo melhor, porra, que bom, fico feliz e tal. A gente tá no início do trabalho ainda, ela começou a treinar comigo tem pouco tempo. Mas então tá bom, vamos dar uma intensificada no treino de braço para ver se vai haver uma melhora. É óbvio que a gente sabe que tem pele, enfim, aí eu dou uma mascarada na situação, mas, porra, eu não deixo de treinar. Pelo menos eu ouço o meu cliente, né, abraço ele do ponto de vista de, cara, tô entendendo o seu problema, tamo junto nessa, vambora, sabe? Eu acho que faz mais sentido do que simplesmente dizer, não, não vamos fazer nada. Então, do ponto de vista profissional, né? E aí, cara, de novo, realizar o protocolo, realizar o programa, avaliar e reavaliar. Avaliar e reavaliar, avaliar e reavaliar. Por quê? No caso do tríceps, né? Eu até cito na aula. O que pode acontecer? Treinei tríceps pra caramba. Pode ser que o volume do tríceps aumente. E aí, se o volume do tríceps aumentar, o braço da pessoa vai aumentar. Será que ela vai ficar feliz? Não vai. Não vai. Então, Sim. tem algumas questões que a gente tem que tomar cuidado, né? Que esse é um dos principais exemplos. Outro exemplo, quero reduzir gordura da região abdominal. Ficar fazendo milhões de abdominais não é um problema, mas não treinar abdômen, será que é bom? Não. E essa é uma região que eu posso falar com um pouco mais assim de causa, porque eu testei em mim, testei em clientes próximos, né? Um que eu sempre falo é o Vander, né? O Vander é meu padrinho de casamento, é um grande amigo, irmão. E aí muitas coisas eu testo primeiro em mim, no Vander, e mais em um ou outro amigo assim próximo, e falo para eles, ó, a gente vai fazer isso aqui agora para avaliar o que vai acontecer. Aí a gente avalia e reavalia. E assim, de novo, é uma experiência pessoal, não tem nenhum grau de evidência científica, é evidência do tipo funcionou para mim, mas assim, para mim é claro, quando eu treino a região do abdômen, a sensação que a gente tem, por mais que o percentual de gordura em si não mude, mas a sensação que a gente tem é de que o tônus daquela região fica melhor, visualmente ele fica melhor. Então, cara, de novo, eu não deixo de fazer abdominal, mesmo sabendo que só fazer abdominal não vai resolver o problema, mas a sensação e a minha percepção e de muitas das pessoas que eu testei é exatamente essa, de que, cara, aparentemente fica melhor. Às vezes é só porque ele tá mais tonificado, é que nem assim, quando eu termino de treinar peito, porra, o peito tá inchadão, porra, parece que eu sou um monstro de peito. Isso não significa que o meu peito hipertrofiou, que eu reduzi gordura na região, mas, cara, Sente bem, né? ele fica meio saliente, e isso dá pra gente a impressão de que, porra, É. show. Então, basicamente, essa é a minha maneira de pensar. De novo, cientificamente não posso dizer que sim, mas na prática, essa é a forma como eu tenho lidado com os meus clientes para ouvir eles, ter uma escutativa, mas ao mesmo tempo também não usar de mentiras, de falácias e tal, sabe? Cara, a gente vai tentar fazer isso, eu vou avaliar e reavaliar para ver como é que está tendo o resultado, mas eu preciso que você esteja em déficit energético. Então, basicamente é isso. Mas tudo que existe de ciência até hoje é muito mais mecanicista do que ensaio clínico randomizado. Os que tem, eu mostrei na aula, com exercício, né? Fora isso, é tudo muito mecanismo. Quando a gente pega, por exemplo, os colegas com lutas e CrossFit, né, a mistura de atividades ali que envolve tanto cardio quanto força, quanto resistência, dá para perceber que quem treina CrossFit tem um físico, né? A galera é trincada, é rasgada. Além do fator grupo da galera fazer dieta tudo junto, ou seja, sem tirar o fator alimentação, mas olhando para o lado e para os colegas de outras modalidades, lutas e CrossFit, a mistura desses estímulos é impressionante, como é que a galera é rasgada, né? Acho que a gente tem que aprender mais com eles também, trazer para nossa prática, né? Escutar É. mais o cliente. Cara, eu vou usar o exemplo do CrossFit, que eu acho o CrossFit um exemplo muito bom. O que eu vou falar agora não saiu exatamente da minha cabeça, mas eu já pensava dessa forma. Eu vi uma vez um profissional que eu admiro bastante falando o seguinte: cara, vocês ficam aí falando que CrossFit dá mais resultado que musculação, que isso, que aquilo. Mas, cara, vamos olhar quem são as pessoas que estão no CrossFit hoje. E aí, de novo, eu não vou olhar no sentido de quem são, de que são mais dedicadas ou não, mas eu vou olhar que a pessoa, quando entra no CrossFit, ela está num ambiente altamente competitivo, beleza? Com movimentos complexos, com uma exigência muito grande, que maior parte dos treinos vai para um alto grau de fadiga. É algo que, na maior parte das vezes, as pessoas fazem com uma alta frequência e gera uma
as pessoas ficam meio viciadas, né? Geram um meio addicted. Então a pessoa quer sempre se superar, e para isso ela faz treinos extra, ela vai final de semana. Então, olha o grau de comprometimento da maior parte das pessoas hoje que treina CrossFit, por exemplo, é muito maior. A pessoa, na musculação, qual é o público clássico da musculação? É a pessoa que tem mimimi, que reclama da, porra, que quer usar luvinha, que não sei o quê, que não tá se sentindo muito bem, e aí, porra, não quer treinar. No CrossFit, você chega lá, não tá se sentindo muito bem, e fala, tá, beleza, o treino é esse aqui, se vira. Você olha pro lado, meu irmão, tem um cara que compete com, ou a menina que compete com você todos os dias, fazendo mais repetição do que você. O que que você vai fazer? Eu digo por mim, eu adoro CrossFit. Eu parei de fazer porque eu tava me quebrando inteiro. Mas eu não tava me quebrando inteiro porque CrossFit lesiona. Eu tava me quebrando inteiro porque eu sou competitivo pra caralho. Porque eu chegava lá num dia cansado e queria e pensando, cara, hoje eu vou pegar leve porque eu preciso aliviar o estresse. Aí tinha um cara do meu lado, eu colocava a barra do meu lado e olhava pra mim de cara feia, falando, hoje eu levo. Impossível eu não ir com tudo, entendeu? Impossível. Então eu comecei a quebrar muito com disso. Eu sou muito competitivo e a atmosfera estimula a competitividade. Tem um lado negativo que é, cara, no nível de treinamento que eu tava, no grau de estresse que eu tenho, cara, eu tava quebrando. Mas para quem de repente tem um outro tipo de estilo de vida, ou até às vezes no início que não tá pegando tanta carga e tal, cara, certamente esse grau de envolvimento com o negócio vai gerar muito mais resultado. Então, de novo, eu acho, usando o CrossFit como exemplo, cara, eu acho que esse é o principal motivo pelo qual muitas pessoas têm resultado no CrossFit e não tem na musculação. Porque na musculação fica tudo cheio de mimimi e no CrossFit, cara, vai lá e faz por causa daquele ambiente do que ele proporciona. Porque dentro do treino de musculação, né, dentro do treino de força tradicional numa academia, a gente pode fazer tudo que a gente quer, na real. A gente pode fazer um treino igual ao do CrossFit, só que a atmosfera não é a mesma. Então isso muda completamente a forma como o cliente vê. Então esse é o primeiro ponto. A luta tem um pouco disso também, não sei se tanto, eu tenho menos intimidade com luta, mas eu acho que acontece também, porque na luta, cara, muita gente começa na luta, e eu vejo mulheres começando na luta falando, eu não vou querer fazer luva. Depois de um ano, essa pessoa só quer fazer luva. O legal é fazer luva. O legal é você se desafiar contra outras pessoas que às vezes são melhores de você, contra uma pessoa que às vezes ganha, às vezes perde, contra alguém que às vezes te dá uma porrada e às vezes leva. Então eu vejo que essas modalidades, né, que envolvem grupo, que envolvem tal, são muito positivas. Por isso que eu falo para vocês direto isso. Cara, se eu fosse criar um negócio novo, eu não criaria um negócio individual, eu criaria um negócio de pequenos grupos. Só que isso já acontece lá no estúdio. Se vocês vissem as aulas que aconteceram hoje de manhã lá, enquanto eu estava dando aula, né? Eu dei aula 8, 9, 10 e 11 hoje. Hoje eu dei bastante aula na parte da manhã lá. Cara, era uma bagunça de todo mundo junto. E aí, cara, fica um perguntando pro outro, pô, cara, tu tá pegando isso tudo, pô. E aí gera um pouco desse ambiente, mas bem mais leve, porque na maior parte são mulheres ou homens, mas todos eles já de mais de 40 anos em média, né, para pagar o nosso valor. Então, enfim, a gente está conseguindo construir, vem conseguindo construir um ambiente muito positivo, mas certamente não é a mesma coisa. Então, essa é a minha maneira de ver o que acontece nesses ambientes assim, que especialmente envolvem grupo, desafio e tal, né? Desafio ali diário, né? Competitividade. E por que que isso muitas vezes pode acabar gerando um alto grau de resultado. Concorda, Felipe, ou não? Boa. Bacana demais, Lund. Eu venho me questionando, né, sobre justamente esse fator que faz as pessoas fugirem só do treinamento de força e conseguem ter um efetivo emagrecimento com modalidades que estimulem, né, além do exercício. Então, hoje eu tenho buscado estratégias e entender mais esse meio, né, tentando pensar futuramente também em que tipo de negócio, que tipo de coisa dá para implementar isso, fugindo do tradicional. Muito interessante. Eu acho Boa, você está bacana. nessa fase, né, de querer fazer um negócio. Cara, acho que eu já te falei, né? Até aproveitando para todo mundo que está aí. Os nossos próximos negócios muito provavelmente vão ter uma cara parecida com Tônus, com Core, ou seja, a Tônus principalmente, né? Porque tem peso. Então, quem não sabe o que que é, dá um Google aí. Tônus é tipo um estúdio do grupo Smart Fit, Biorritmo, que basicamente são, cara, pesos. Então eu ia fazer algo similar, mas usando a minha metodologia, não a deles. Por quê? Porque é uma aula, né? Todo mundo faz coisas muito similares, e obviamente eu vou individualizar com base, né, no grau de treinamento do cliente, mas tem lá agachamento. Alguns vão agachar com uma barra nas costas e 100 quilos, outros vão agachar com um kettlebellzinho na frente. Ou só com peso corporal, mas continua sendo agachamento. E eu acho que esse é um modelo que vale muito a pena assim, olhar. Por quê? Porque esse é um modelo que dá para você fazer a parte de força e finalizar com o WOD, mas sem a parte complexa do WOD, né? Sem a parte de levantamentos olímpicos, que muitas vezes para meus clientes não faz muito sentido e tal. Mas, cara,
Kettlebell swing, burpee, corda, pular corda, flexão de braço e várias outras coisas nesse sentido. Wall ball, que são muito comuns, assim, cara, dá para colocar e dá para brincar muito com o treinamento e dá para gerar esse ambiente, competição e tal, brincadeira, treinos em dupla. Enfim, eu acho que esse seria um modelo interessante. Eu vejo esse como um modelo bastante promissor dentro do mundo dos estúdios, que só cresce hoje, né? Para quem não sabe ou para quem não acompanha, cara, estúdio só cresce no Brasil e no mundo. As pessoas estão, obviamente, academias grandes ainda vão continuar, tem um monte de academia grande abrindo, cada vez mais pessoas fazendo academia, óbvio, né? Se tornando um modelo mais democrático, mas ao mesmo tempo tem muita gente procurando coisas mais especializadas. E aí, para todo mundo aqui que pensa em abrir alguma coisa, cara, quanto mais especializado você for, melhor. Então, cara, a minha forma de treinar é essa, eu atendo esse público, vai ser melhor porque, pô, Rafa, mas eu não tô fechando demais? De certa forma, sim. Mas aí você, cara, faz com que aquele público queira treinar só com você. Então, isso tem sido, né, um modelo aí bastante comum que a gente tem visto também. Cada vez mais lá no estúdio a gente vê o mesmo público. Por quê? O papo é igual. Cara, todo mundo lá no estúdio hoje é empresário, foda, ou mulher de empresário, ou marido de empresária. E, cara, o papo é sempre sobre negócios, sobre não sei o quê, sua casa de 15 milhões que você está construindo, a viagem para a Europa. É só isso, é só isso. Assim, para quem não está acostumado, é estranho, é desconcertante. Mas é o papo. Por quê? Porque a gente está atendendo uma galera de alto padrão, que tem condomínio no seu próprio estúdio, às vezes criou, que tem academia no seu próprio, tem academia no seu próprio condomínio, às vezes criou uma academia em casa, mas faz questão de ir na alunos 2, 3 vezes na semana por causa do ambiente, por causa da orientação e tal. Blá, blá. Então, acho que esse é um modelo bem, bem legal aí que, enfim, vejo como um crescimento importante. Boa. Mais alguém aí, galera? Essa nossa aula é para isso mesmo, hein? Porra, o tempo voa, né? 9h55 já, o tempo voa quando a gente se diverte. Se ninguém tem pergunta, eu vou fazer. Manda aí, Jean, faz teu nome. Rafa, eu não sei a grande maioria dos colegas aí, você, sobre tempo de aula e a questão de mobilidade e estabilidade para aqueles alunos que necessitam fazer. Eu vou dar exemplo das minhas aulas, no máximo 50 minutos. E tem aluno que quer fazer aquela aula correndo e precisa da mobilidade e estabilidade e ele se recusa a fazer. Para ele ter um bom resultado, o que a gente deveria fazer para, sei lá, nem sei como te fazer essa pergunta, como é que a gente pode fazer para que esse aluno ele tenha a mobilidade sem ele querer fazer? Tem ou não tem? Cara, vamos. Primeiro ponto, né? A gente não precisa fazer exercícios de mobilidade, liberação e tal para melhorar a mobilidade, tá? Então eu não preciso fazer um alongamento para isso. Então, se eu tenho um cliente que não quer, que não gosta, que não está afim, eu uso outras coisas para fazer isso. Então, vou te dar um exemplo. Me dá um exemplo você, me traz um exemplo você. Cara, esse cliente eu encontrei na avaliação dele X e preciso fazer isso antes do treino para ele agachar, sei lá, e, cara, e não estou conseguindo fazer porque ele não quer fazer. Me traz o teu exemplo, que vai ser melhor. A grande maioria é o agachamento, que eu mandei uns vídeos para ti aí no grupo e algumas diz que dói, não consegue fazer mais que aquilo ali. Eu fui e coloquei o que tu passou para nós. Não é o que eu quero que tu consiga, é o teu melhor que tu tem que conseguir. Ah, mas o fulano consegue fazer melhor. Não. Não, tu não tem que se espelhar no que o outro faz melhor que você. Você tem que fazer o seu melhor e tá tudo certo. Essa é a minha visão. Pode ser que eu esteja com a visão errada. Não, tá certíssimo, é isso, né? Ficar se espelhando nos outros é brabo. Porra, hoje, por exemplo, eu dei aula pra Tainá. Cara, a Tainá agacha, meu irmão, quase colocando a bunda no chão. É meu sonho, mas eu não chego nem perto. Eu também não consigo. E tá tudo bem, tá tudo certo. O meu limite ali tá bom. Até porque quando eu fiquei forçando muito para descer muito, eu que tenho impacto femoroacetabular, né? Eu falo sempre isso. Ou seja, quanto maior o grau de flexão do quadril, mais impacto gera e mais sobrecarrega a minha coluna. Então, quando eu comecei a forçar muito a amplitude no agachamento, cara, eu comecei a ter repetidas crises. Por quê? Porque, cara, meu corpo não é para fazer isso. Mas então, voltando para o teu caso, que eu faço, né? Assim, tem cliente que não gosta. Eu vou te falar que muitos dos meus clientes gostam, tá? Eu tenho menos clientes que não gostam do que gostam. E eu só faço a mobilidade que é necessária para o treino. Mas se por acaso eu tenho pouco tempo, digamos que eu tivesse pouco tempo, isso acontece, sei lá, cliente chegou atrasado e tal. Hoje, por exemplo, o Ivan. Ivan é um cara que treina muito devagar.
O Ivan é um ótimo exemplo. Eu consigo fazer com ele 5 exercícios por dia de treino no máximo, às vezes, porra, se eu acelerar muito, 6. Isso, a nossa média lá na Lund é pouco. O meu treino tem 6 exercícios, mas, porra, porque eu treino com uma intensidade alta, porque eu treino com grau de esforço alto. Então, 6 exercícios, 7 às vezes. Mas com o Ivan eu mal consigo fazer 5, quando muito eu faço 6. Então, assim, ele é um cara que treina lento. Hoje ele chegou atrasado e tinha deadlift. E ele é um cara que tem uma mobilidade ruim de posterior de coxa. Então, supostamente, eu deveria dar uma mobilizada no posterior de coxa dele antes de começar. Então, o que eu fiz? Cara, fazia... Primeiro eu comecei sem ser com deadlift. Já fiz aí de cara. Cara, deixa eu treinar ele outras coisas antes de entrar no deadlift, porque eu já faço um aquecimento geral, obviamente não específico. E aí, antes de entrar no deadlift, eu não comecei com deadlift, eu comecei com o Good Morning, só com a barra. Então, peguei o Good Morning, coloquei o Good Morning e usei o Good Morning como um exercício de mobilidade antes de entrar no deadlift. Então, a gente foi ganhando mobilidade, fazendo algumas repetições do próprio exercício. Depois tirei a barra, depois botei a barra para baixo, faz o deadlift ainda, ganhando um pouquinho de mobilidade. Fiz várias séries de aquecimento e pronto. Então, isso muitas vezes é o suficiente para um deadlift. No caso de um agachamento, o que eu poderia fazer? Cara, o cliente não gosta de jeito nenhum. Não quer ficar fazendo liberação de tornozelo, não quer ganhar arco de movimento. Cara, eu faço uma coisinha rapidinho, que é o que eu faço comigo, por exemplo. No próprio rack de agachamento, eu coloco meu pé em cima do suporte da safety bar ali, daquele lugar em que a barra apoiaria se eu não conseguisse aguentar, e vou empurrando meu joelho para frente, porque eu já vou ganhando um pouquinho de mobilidade. Depois, seguro no próprio suporte, desço lá no chão e vou soltando um pouquinho de quadril e tornozelo, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Será que eu consigo mostrar isso aqui? Não, mas eu entendi, Rafa, eu entendi. Entendeu, né? Entendi, é segurar aqui e faz força do joelho para que ganhe o arco de movimento. Joelho, a dobradiça, joelho, tornozelo. Isso. E aí, cara, depois eu pego a barra, vou fazendo mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, eu uso o próprio exercício para ganhar mobilidade, porque o próprio exercício ele já vai gerar mobilidade. Quando a gente faz mobilidade antes e ativação antes, muitas vezes é porque, cara, com isso a gente vai treinar melhor. Certo? Tá. Óbvio. A gente fala muito disso. Mas, cara, nesse teu caso, talvez valha mais a pena você fazer menos coisas rapidinho, mas usar o próprio exercício como aquecimento. E durante essa fase, né, que você está usando ele como aquecimento, insistir muito nos detalhes. Ó, agarra o chão com o pé, abre bem o joelho, bora, deixa esse joelho lá na frente. Como não tem sobrecarga, você pode aproveitar esse momento para deixa o calcanhar sair um pouquinho no chão, empurra esse joelho para lá, volta para cá, faz assim, faz assado. Pá, agora faz mais algumas. Vai ganhando, vai descendo. Beleza, foi, agora vamos embora. Se o teu, por exemplo, a gente pegou uma aluna agora, eu avaliei o Souto e a esposa dele, né? Não sei se vocês conhecem o Souto, o médico da low carb. Avaliei o Souto e a esposa dele. A esposa dele, o Souto, com algumas questões de mobilidade que precisavam melhorar. Por exemplo, eu usei o próprio supino para fazer ele ganhar mobilidade de peitoral, não fiquei alongando ele. Só que ela precisava melhorar muito a ativação de glúteo. A gente testou, ela tem dor na coluna e tal. Cara, na hora eu olhei e falei, certamente isso é glúteo. Testamos o glúteo fraco. Fiz uma ativação de glúteo rápida, já praticamente fazendo parte do treino. Então, botei ela para fazer elevação de quadril com mini band e prancha, e entra no agachamento. Antes, né, durante o aquecimento no agachamento, firma o pé no chão, faz muita força para abrir o joelho. Ao fazer isso, você tem um aumento da atividade do glúteo também e melhora essa relação ali. Foi aumentando a carga aos poucos. Cara, ela não sentiu dor nenhuma e pegou peso como ela nunca pegou lá, com o personal dela, treino com o personal lá. Então, de novo, você não precisa gastar tanto tempo para fazer, beleza? Dá para fazer em menos tempo, especialmente se seu cliente não gosta, mas aí você vai focar no que é pontual, que é fundamental para ele, que não tem jeito. Então, você vai gastar bem menos tempo. Ó, tirei tudo, fala para ela amanhã, quando você for dar aula para ela. Ó, tirei toda aquela preparação, mas tem uma coisa que eu preciso que você faça, que é isso aqui, beleza? Vamos fazer isso aqui rapidinho. E aí, tenta, se der para fazer bilateral, melhor. Vamos fazer isso aqui rapidinho e vamos direto para o treino. Mas antes da gente começar, vamos lá. Vamos ganhar arco de movimento aqui já no exercício, do aquecimento específico, beleza? Tenta fazer isso e me diz se vai dar certo ou não. E me diz se eu respondi a tua pergunta também. Não, respondeu. Eu imaginei que eu estava no caminho certo, mas tirar a dúvida com quem tem uma bagagem melhor que a gente, melhor ainda, a gente se sente mais seguro. Boa, boa. A ideia dessa aula é exatamente isso, galera. Eu me liguei que, pode ser muito legal a gente ter essas trocas assim, né? Porque aí vocês trazem os casos de vocês, algumas dúvidas, a gente vai tentando aqui, de alguma forma, ajudar. Nem sempre é fácil, porque tem vezes que só olhando,
Mas, enfim, vamos trazendo aqui alguns insights. Depois eu vou te mandar um vídeo de uma das alunas que eu te mandei antes. Ela tem um desvio na hora do agachamento no quadril, como se o quadril dela, quando ela agachasse, um lado desce mais que o outro. Eu quero que tu dê uma analisada melhor. Eu vou fazer um vídeo com vários ângulos e te mando, só para a gente trocar mais uma ideia. Boa. Pegando esse exemplo, tá? A gente tem as aulas novas onde eu falo sobre correção. Você já viu a aula que eu falo de correção de hip shift? Não, não vi. Dá uma olhada nessa aula, que tá bem legal também. Eu falo exatamente sobre isso, hip shift. Tem alguns exercícios que são muito bons. Hip airplane, que é um exercício que a gente faz assim, ó. Qual das plataformas, Rafa? Porque eu tenho 2 cursos teu. No método Lund. Tá. Método Tá, Lund. então eu já vi. Aí, Método Lund eu já vi todas. Já vi todas, então. Eu achei que era no outro. Não. Eu achei que era no outro curso. Não, no método Lund. Mas busca esse, cara, falhas do agachamento, que vai ter uma parte lá que é exatamente isso, hip shift. E me manda também, manda os vídeos lá no grupo. Manda no grupo pra gente poder trocar geral. Tá, ok, pode deixar. Só vou anotar aqui, porque senão o velho esquece. Pegando esse exemplo, alguém tem alguma pergunta também ou não? Porque senão eu vou dar um outro exemplo sobre isso. Que alguém ia falar em alguma coisa. Não, beleza, então deixa eu falar. Ninguém fala, eu falo. Cara, eu tenho um exemplo de um cliente muito interessante que é o Hugo. O Hugo é o marido da Débora, inclusive, virou um grande amigo, mas ele agacha com o quadril desalinhado, beleza? A gente já tentou fazer muita coisa para melhorar, só que ainda é desalinhado. E por que é desalinhado? Ele sofreu um acidente de carro e teve que fazer uma cirurgia no quadril. Ele não botou prótese, mas ele teve que fazer uma cirurgia no quadril. Então o quadril dele tem algumas questões ali que, cara, nem sempre é fácil da gente administrar. E certamente existe uma artrose muito grande. Recentemente ele fez um novo exame de imagem, tá cheio de artrose e tal. Então toda vez que ele agacha e um lado dele fica mais baixo do que o outro. Pouquinho, hoje em dia é pouco. Antes era mais, agora é menos. A gente trabalhou bastante em tudo que eu ensino nessa aula. Agora é menos. E aí você pode me perguntar o seguinte, pô, Rafa, vale a pena agachar com ele ainda assim? Cara, esse cara não pega a filha dele no colo? Esse cara não tem que fazer as atividades diárias dele? A minha pergunta é o oposto. Será que não vale a pena eu treinar ele assim? Porque hoje em dia, com o volume de treino de agachamento que eu faço com ele, que é uma vez por semana só, com uma carga que não é uma carga tão alta, é mais para manter ele ali minimamente funcional, ativando bem o glúteo antes. Então, ele sempre faz um hip thrust antes de ir para agachamento. Então, ativando bem o glúteo, colocando ele para agachar bem e tal, numa amplitude que não é uma amplitude muito grande, eu limito um pouco a amplitude dele, ele para um pouquinho antes do paralelo ao solo, ele não tem sentido dor, ele tem conseguido melhorar a força, mas eu tô sempre de olho para ver como é que tá. Joelho, quadril, coluna, porque eu sei que existe aquilo ali, então não vai ser perfeito nunca, e eu opto por mesmo assim realizar o movimento, mas tá aqui, ó, tá anotadinho, tá guardadinho, é algo que eu não posso perder de vista. Não vai ser assim para sempre, pode ser que tenha algum dia que ele tenha dor, eu vou ter que administrar, mas por enquanto, olhando para o aspecto todo, beleza? Pensando de forma holística e considerando tudo, faz sentido eu manter o agachamento para ele, mesmo ele tendo esse desvio de quadril, dado que, no caso dele, esse desvio de quadril, ele vem por causa de uma cirurgia que ele fez no passado, e ter feito essa cirurgia exige que ele se mantenha mais forte ainda para que no futuro, ele hoje é novo, para que no futuro ele não tenha mais problemas. Então percebe que, cara, eu sei que o que a gente... É um cabo de guerra. Eu sei que o que a gente está fazendo tem um efeito nocivo, mas eu sei também que tem um efeito muito positivo. Então não posso deixar de fazer. Então com a tua aluna, você precisa entender se tem alguma questão no quadril dela que justifique, se existe uma diferença no tamanho de perna, se existe uma diferença de mobilidade, por exemplo, de um dos tornozelos, eu falo isso lá no vídeo, quando um tornozelo tem mais restrição do que o outro, gera isso, ou se é uma disfunção do quadril, porque às vezes tamanho de perna diferente, restrição de um lado só, uma disfunção em um dos lados do quadril gera esse desbalanço. Mas às vezes é uma questão que você consegue trabalhar. Às vezes é só uma disfunção muscular. Se for, a gente consegue trabalhar. Se for algo estrutural, não consegue trabalhar. E aí é o jogo do cabo de guerra. Amanhã eu tenho aula com ela, eu vou fazer essas medições aí e volto a colocar lá no grupo para a gente discutir sobre isso aí. Principalmente de costas. Normalmente de costas é onde dá pra gente ver melhor, beleza? Exatamente. Justamente de costas, onde eu vejo quando ela agacha, um do lado do quadril parece que ele pende, ela agacha mais de um lado do que do outro. Beleza. Aí, ó, o que eu quero que você preste atenção também, que eu não sei se no vídeo vai dar pra ver, mas eu quero que você fique de olho. Quero que você fique de olho se ela desce retinha, retinha, e um lado desce, o outro não, ou se ela gira o quadril.
beleza? E aí dá a impressão de que um tá mais baixo do que o outro, ou um tá mais baixo do que o outro, mais girado. Porque a gente tende a achar que o quadril é uma peça única, mas ele não é. O quadril, ele Sim, trabalha assim. tá legal, tá legal. Então, às Eu vezes, o que vejo, mas acontece com ela pelo é que que um eu, lado vai para frente e gira, como tá. compensação. O que eu Beleza? percebo é que, além de um lado descer, ela joga mais ou menos o bumbum para um lado do que para o outro. Beleza. Vamos olhar isso também. E aí, amanhã, então, cara, me manda uma mensagem aqui no particular para eu te lembrar o que você não pode deixar de fazer. Mas vou falar aqui. Tá, Vídeo de costas, observar se existe uma rotação do quadril e do tronco também, mas avaliar principalmente tornozelo e agora com uma análise unilateral. Então, eu preciso saber se um tornozelo é mais restrito do que o outro. Acho que essas 3 informações vão dizer muita coisa pra gente. tá, eu vou Beleza? te mandar já agora antes que eu esqueça. Beleza. Então, já. Tá legal. Show. Galera, minha ideia é a gente ter mais intervenções dessa, né? Com maior frequência. Vou ver aqui o que eu consigo colocar na minha agenda, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, mas mais do que isso vai ser impossível. Para que a gente não fique horas. O objetivo é, cara, 1 horinha, a gente tira as dúvidas, depois a gente vai ter outra sobre outro assunto, depois a gente vai ter outra sobre outro assunto, enfim, cada hora a gente vai ter um assunto diferente aí para abordar, beleza? Mas a ideia é a gente não se estender muito. Então, se alguém tiver mais uma pergunta, vai ser a última, senão a gente encerra. Rafa, Fala. eu, é, Carol! Fala, Carol! eu tô aqui, tô. Rafa, é o seguinte, eu tô trabalhando bastante no online, né? Uhum. Então, a galera ali do online, eu percebi que sempre quando tem alguma novidade, principalmente de algum método diferente, eu uso bastante o superset, né? O agonista, antagonista, biset. Mas o que que você leva de padrão para passar de um método para o outro, assim? Por exemplo, um hash pause, um drop set. Qual mês eu posso estar incluindo, né? Cada estratégia, porque para elas eu vejo que elas gostam muito quando, por exemplo, esse mês eu trabalho com superset, o próximo a gente trabalha com biset. Elas gostam muito dessa troca, assim, porque acaba sendo dinâmico, né? Elas não gostam de treino de monótono e de academia, então a combinação eu encaixo. Agora, quando é drop set, rest pause, eu coloco pelo menos um exercício com esse método, né? Boa. Então é uma variedade ali que elas gostam bastante. Cara, a gente. Esse é um bom exemplo, essa é uma boa pergunta pelo seguinte. Cada um de nós, muito provavelmente, vai ter uma maneira de pensar, de prescrever. Então, por isso que eu sempre digo assim, é muito difícil dizer que só tem um jeito de prescrever. Alguém está mandando um áudio aí, deixa eu desligar aqui. Aí, pronto, foi. Cara, o que que eu vejo assim, né? Cada um de nós tem uma maneira específica de pensar. Então, às vezes eu ensino aqui a maneira que a gente está aplicando e talvez ela não seja usual para vocês. Então, o que que eu vi? Dentro da Lunge Trainers, é muito comum a gente fazer 2 exercícios em sequência. Normalmente para membro superior e para membro inferior, ou para agonista e antagonista. É muito comum a gente trabalhar dessa forma. Só que é muito difícil um cliente que treina na Smart fazer isso. Então, cara, para uma pessoa que treina na Smart Fit lotada, é 1 em 1 e olhe lá. É difícil conseguir conjugar, a não ser que você faça 2 coisas com halter e tal, porque na Smart agora você não pode nem levar halter para o lugar da máquina. Então, eu não consigo nem fazer um exercício de máquina e estar com o halter ali junto para fazer junto. Então, assim, tem uma série de limitações. Então, eu acabei optando por fazer a maior parte das coisas separado e digo, olha, se você conseguir juntar, junta. Esses 2, por exemplo. Então, tem alguns que dá, eu já coloco, tem outros que não dá, eu não coloco. Então, obviamente, entender o contexto é fundamental. Por que eu estou falando isso? Porque dentro da minha maneira de pensar treinamento hoje, para a gente tem feito mais sentido colocar drop set, rest pause, né, e exercícios, às vezes, conjugados para um mesmo grupamento, né, um biset, um triset, ao longo dos blocos. Então, eu, por exemplo, estou no início de uma primeira semana de treinamento que vai ter 4 semanas. Então, nessa primeira semana, cara, não tem nada de técnica avançada. É um treino mais leve, mais tranquilo. Eu já conheço os exercícios, mas quem não conhece, está conhecendo os exercícios e tal. Então, a gente chama de semana introdutória. Nessa semana não tem nada de muito diferente. Assim, entende um pouco dos exercícios que você vai fazer, tenta fazer eles da melhor maneira possível. É um treino mais curto para aliviar o estresse imposto da semana passada. Você já vai entender o que teve na semana passada, que é a semana 4 do ciclo anterior. Na segunda semana eu falo, ó, agora que você já entende os exercícios, vamos ajustar as cargas. Beleza? Show. Na terceira semana eu falo, ó, agora que você já entendeu os exercícios, a gente já ajustou as cargas. Agora, além de ajustar as cargas, de novo, se for possível, eu vou adicionar uma técnica avançada. Então, eu adiciono uma série em um outro exercício de técnica avançada. Aí pode ser um drop set, rest pause, não tem. Diferente de você, eu não estabeleci assim, esse mês vai ser tal. Não, eu
olho o programa e falo, nesse programa aqui vai ser legal isso. Aí escolho qual vai ser, não coloco sempre. E na semana seguinte eu intensifico mais ainda. Então, na terceira semana, quando eu coloco uma técnica avançada, tipo só na última série, na quarta semana, em todas as séries. Em todas as semanas, tem aumento de volume de treino, ou seja, tem aumento da quantidade de séries. Então, cara, o treino vai ficando um desespero. Então, na semana passada, que era a última semana de treino, eu precisei descansar na quarta, não consegui realizar o treino de quarta, preferi descansar. Não, desculpa. Eu preferi descansar na quinta, ou seja, eu fiz o treino 1, 2 e 3, eu treino 6 vezes na semana força. 1, 2 e 3. Na quinta-feira eu só corri, não fiz força, que eu tava muito cansado. E aí fiz força sexta, sábado e domingo. E no domingo, que era o último treino de perna, eu tava muito morto, eu nem consegui treinar no ápice que deveria ser. Então, essa semana, cara, o meu corpo tava pedindo deload. Então, para quem tá treinando direito, o cara começa, e a mulher, ela começa a perceber que, cara, se eu fizer direito, chega essa hora, pelo amor de Deus, eu preciso desse descanso, meu corpo não tá aguentando. Então, eu já começo a não ter problema. Tá vendo, Lê, que a gente tava falando no início? Eu já começo a não ter problema mais em falar para ela, essa semana é mais leve, fica tranquila, vai ser mais leve, a gente vai progredir muito. Você precisa, você já não tá cheio de dorzinha, dor muscular, tal. Então, essa é uma maneira também de eu mostrar para o cliente. E como eu faço, ele entende que é algo que tem que fazer. Então, como a gente vai fazendo essa progressão, eu acabo não optando assim, esse vai ser o mês do B7, esse vai ser o mês do não sei o quê. A gente segue uma linha um pouco mais tradicional. E aí, de novo, é óbvio que tem gente que não vai gostar dessa linha. É óbvio que tem gente que entra e fala, não, desse jeito aqui não dá para mim, eu acho monótono, não quero. Mas para que eu consiga aplicar aquilo que eu acredito, hoje essa é a melhor maneira. De novo, eu falei aquilo que eu acredito, eu falei dentro dos clientes que eu atendo e daquilo que eu quero vender daqui para frente. Então, não, Rafa, para mim, eu tenho conseguido treinar pessoas que estavam com muita dificuldade de ter resultado e só a ideia de colocar um B7 já foi suficiente para aumentar a intensidade de esforço e a pessoa tem resultado. Beleza. É um outro tipo de cliente. Então, eu sempre acho que tem cliente para todo mundo. Então, dentro da minha maneira de pensar, eu prefiro progredir ao longo das semanas, porque dessa forma eu tenho conseguido fazer as pessoas descobrirem que elas conseguem muito mais. Quando eu simplesmente prescrevi o treino e falava assim, esse aqui é o treino, vamos tentar ir progredindo e tal, o que acontece quando tem drop set desde a primeira semana? Na primeira semana a pessoa fica dolorida. Na segunda semana ela faz quase a mesma coisa, no máximo tenta intensificar um pouquinho. Na terceira semana ela já nem tá mais ficando dolorida. Na quarta semana ela tá seguindo ali aquilo que ela já fez meio decorado. E às vezes ela fica com isso durante 8 semanas ou mais, dependendo de quem for o professor. Então, no nosso caso, isso não acontece. No nosso caso, toda semana tem alguma mudança de séries, de repetições, e eu peço para ela aumentar o peso, aumentar o número de repetição, e vou inserindo, né, técnicas avançadas ao longo do tempo. Então, cara, a gente tem conseguido, de novo, né, atingir marcas que eles não conseguiam antes. Quem tem feito isso bem feito no presencial tem conseguido ter tido muito resultado também. Só que no presencial muita gente tem dificuldade. Dificuldade por quê? Cara, o cliente chegou cansado, não consigo intensificar como estava planejado. O cliente chegou estressado, o cliente chegou atrasado, não consigo fazer o que tinha planejado. Começa a ficar mais difícil mesmo, mas é isso que muitas vezes a gente faz dentro do nosso planejamento. De novo, mais uma vez, tem se encaixado no nosso, né? Não é para todo mundo fazer exatamente igual. Esse é o contexto que a gente tem usado, tem feito muito sentido e que, de repente, vocês podem adaptar de alguma maneira para a realidade de vocês aí. Show. Obrigado. Felipe perguntou se é o VTT. Sim, VTT é volume total de treino, né? Volume total de carga, é isso aí. A gente vai aumentando o VTT no total. Dentro do método Lunge, dentro de todas as aulas que eu falo, eu falo que eu não calculo séries, repetições e carga. Acho isso inviável para uma pessoa que atende 100 mil pessoas. Na Lund a gente tem mais de 100 alunos, no online a gente tem mais de 1.000 alunos. Então, assim, é inviável dizer que eu vou calcular isso. Impossível. E, além disso, não faz o menor sentido, porque se eu quero aumentar alguma coisa, se eu pedir para a pessoa aumentar o peso para o mesmo número de séries e repetições, eu sei que eu aumentei o volume. Eu não preciso calcular isso. Então, não preciso ficar calculando isso toda hora. Então, ao longo do tempo, dentro de cada bloco, eu sei que eu tive aumento de volume total de treino através de diferentes formas. Então, essa é a ideia. Mas é bem por aí. Você estava respondendo ali, né? Agora que eu vi. É isso aí. A gente usa a técnica avançada meio que para aumentar o volume de treino ao longo das semanas. É isso aí. Economia de tempo menos. Pegando a tua pergunta, por quê? Porque depois que eu terminei de falar a minha sequência, né, vocês devem ter percebido que ao longo do tempo houve um aumento do volume
ou do grau de complexidade, ou da adição de técnicas avançadas. Então, é muito comum que na última semana de treino, o treino leve muito mais tempo do que levou na primeira. Então, hoje eu levei 40 a 45 minutos para treinar. Na última semana, esse mesmo treino, eu vou levar tranquilamente 1h15. Dificilmente eu vou conseguir terminar com menos do que isso. E aí, isso é um problema para o presencial, né? Pô, Rafa, mas você faz isso no presencial também? Muitas vezes no presencial eu não aumento séries. Aí eu acabo não aumentando as séries. Porque eu não posso exceder 1 hora. Tá chegando meu cliente novo. Mas no online eu posso. No online, só se o cliente fala assim, pô, Rafa, não consigo. Eu falo, tá, então faz só 3 séries. Mas a maior parte deles não tem reclamado. Isso é que tem sido incrível. Eu acho engraçado ver essas diferenças do presencial ao online, né? Eu passei minha vida inteira no presencial e agora tem uns 2, 3 anos a gente está com muita experiência no online, com muitos clientes, então tá dando para ter bastante bagagem. Beleza? Aí, muito bom, hein, galera? Adorei, hein? Adorei. Espero que vocês tenham curtido. Vamos fazer isso mais vezes, né? Acho que eu vou fazer a próxima já daqui a uns 15 dias, vou mandar lá no grupo, e aí, enfim, vou ver se eu consigo me organizar para 15 em 15 ou se 1 mês em 1 mês, mas aceito sugestões. E uma parada que eu queria pedir para vocês também, para vocês me ajudarem, é o seguinte: para quem está aqui na aula agora, dever de casa de vocês, se puder fazer isso agora é melhor, porque está fresquinho, e eu quero olhar lá. Cara, qual foi a principal sacada que vocês tiveram, ou principal aprendizado que vocês tiveram hoje nessa aula e que vocês vão levar para os treinos de vocês? Beleza? Coloca lá, foi isso, foi aquilo, porra, isso aqui eu não sabia, ou porra, isso aqui, cara, relembrar isso aqui foi maneiro, ou porra, essa parada aqui da responsividade foi algo que eu não pensava antes. Enfim, coloca lá só qual é o detalhe mais legal que vocês tiveram, para motivar o pessoal que está lá que não participou a participar da próxima. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau. Valeu, abração, Rafa. Abração, galera. Valeu, galera. Valeu, bom demais estar com vocês aí. Falou.